Então, em cima disso, a gente continua observando o grande ciclo inflacionário norte-americano e, principalmente, a gente continua ali observando que esse ciclo está muito longe de dizer adeus. Dois sentimentos. Pode haver uma inversão claramente no fluxo dos índices norte-americanos. Por quê, Rua? Porque se o IPC ele vier elevado, uma coisa é o ponto inflacionário lá na frente. Outra coisa é o grande apogeu do segundo semestre, que ele vai corroborar sim, e ele vai vir sim com pontos importantes, que vai afirmar que o segundo semestre foi super positivo para o mercado acionário. Logo, a gente vai ter o quê? Principalmente o núcleo acionário podendo ganhar fluxo, um leve otimismo. Essa migração de capital pode trazer grande força de perda para o dólar, apesar que todo mundo pode reflexionar claramente. Cara, IPC veio alto, manutenção da taxa de juros, tudo está indo contra, mais uma vez, as declarações e os posicionamentos de 2 dias de Jeremy Powell, e tá bom, então eu vou. Observe. Por quê? Porque os bounds de 10 anos ele trabalha em 0,13 e os note de 10 em 0,06. Eles estão muito abaixo. Como se ele estivesse esperando só um plug para ele estar lá para cima, para ele reverter essa mão. Existe um outro ponto que eu acho crucial a gente observar, que é os metais. Os metais já trabalham em alta, em recuperação desde terça-feira e vem buscando um ponto de compilação ultra importante dentro desse continuismo. O dólar no dia de hoje é um dos mais vendidos dentro do mercado, junto com o dólar canadense, um com 18 e o outro com 12. As pontas de compra estão totalmente contra o dólar. 15 no euro, 13 na libra, 6 no franco e bate está lagada. Isso significa que dentro da cesta principal de câmbio e dentro do que acontece realmente no mundo, a gente tem um ponto de interrogação gigantesca flutuando, que é o dólar pode vir forte, tenho minhas dúvidas, porque ele vai reforçar os ganhos das empresas. E reforçando os ganhos da empresa e com todo o otimismo de blá, 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 que talvez venhamos de novo com aquela mágica de mais um corte de taxa de juros no próximo mês de setembro, e vindo aí todo esse blá, 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 e trazer que não, está na normativa, e isso tudo indica por os outros fluxos, a gente pode ver no inverso da ação direta, que é o câmbio não se fortalecer do dólar, principalmente vir de novo na puxada de continuidade dentro da perda de força, e a gente ter a migração do capital mais alocado ainda dentro da Dow Jones, dentro da SP500. Aí vocês podem estar me perguntando, é assim que o mercado está se estruturando? Não, porque ontem fechou praticamente a corrida do sexto mês, fechamento de sexto mês, e no dia 10 de julho foi o sexto mês que os índices de APIs e as tomadas de contrato de APIs bateram recorde. Quem compra API? Institucional. Por quê? Porque é um hedge, uma maneira de se redearem dentro de um laço de segurança. Eu vou repetir uma coisa que vocês já me acompanham há muito tempo, vocês sabem disso. Se a instituição bate em segurança e quer uma âncora para estar agarrado ao meio de uma tempestade, é porque algo está para chegar, ou algo já está chegando. Ninguém se redeia, ninguém bota capital alocado, fixado, parado, só por causa de uma taxa fixa. Isso daí é muito bonito para o varejo. Os produtos de renda fixa só funcionam para o varejo. Instituição não pega produto de renda fixa. Ele faz a renda. E se ele está se segurando em contratos de renda fixa, em lastros de renda fixa, é porque ele quer segurança, porque alguma coisa está desajustada. O descasamento entre o Russell 2000 e os principais índices, principalmente a SP500, me assusta, não muito, demasiadamente. Isso tudo
traz mais reforço que o corte da taxa de juros e o segundo semestre pode não ser tão favorável assim para o governo norte-americano. Então a gente começa a entender um pouco qual a importância do calendário do dia de hoje, a gente começa a entender um pouco que o índice de projeção ele vai ser importante, mas a gente também é brasileiro e a gente tem que entender um pouco do que acontece dentro do nosso país, porque não adianta só comprar dólar e o nosso rendimento ir por água abaixo. As vendas do varejo saíram e elas não diminuíram, elas explodiram quase 6%. Isso significa que a ponta do consumo está tomando como pode. Duas coisas importantes a serem observadas. Primeiro, excesso de crédito continua sendo pulverizado dentro do mercado, por isso que os bancos nacionais continuam com altos lucros. E não é porque o banqueiro quer quebrar o cidadão, é o cidadão que precisa do banqueiro, que toma o crédito, tá? E quando a gente vai olhar de perto as vendas de varejo no mensal, elas explodiram de 0,9 para 1,2. Significa, sabe o quê? Continuismo e exponenciabilidade do consumo, tanto no anual quanto no mensal. Quando a gente começa a entender esse racional, a gente começa a ter um estado inflacionário. Por quê? Porque a gente vê ao mesmo tempo as rendas diminuindo, os postos de trabalhos internos sendo praticamente congelados, muitas empresas reclamando e buscando já soluções de demissões em massa, mas o Estado pressione, faz a recontratação no judiciário, e isso é uma coisa que acaba com a livre espontaneidade do ajuste fiscal das próprias empresas, trazendo uma insegurança dentro do cenário. Outro ponto principal é que isso tudo implica na renda. Se eu tenho um aumento do consumo, um consumo exponencializado, e eu tenho muito mais um déficit, eu tenho as importações sobretaxadas. Por quê? Porque as indústrias internas brasileiras não dão conta do gargalo de produção. Isso é um ponto que tem que ser visto. Então, a demanda está muito maior do que a oferta. Observe o que vai acontecer com a inflação nos próximos 3, 4 meses dentro do cenário brasileiro e depois vocês voltam aqui para conversar que nem um membro aqui do nosso grupo me manda no privado quando ele bate e me manda o gráfico totalmente do descasamento da SP500 com a Russell 2000 e bota lá tudo que a gente veio falando, um analista da Gold Search bota e ele vira e fala, puta, Rô, você falava isso daí há 5 meses atrás. Eu tô falando, volta aqui há 4 meses e me cobrem, porque tá lagada final não vai ser legal. Não vai ser legal aqui dentro. E agora, daqui a 10 minutos, saem os pedidos de contínuo de seguro-desemprego. O que a gente tem que mais observar? Ou a manutenção, ou a diminuição, pode ser a virada de calça. Por quê? O dólar forte? Não, pode ser um dólar fraco. Por que pode ser um dólar fraco? Estamos no começo do mês. Está começando a sair. A Oracle pagou hoje dividendos. Quem tem papel dela e recebeu, fica feliz. E tem um ponto importante. Isso tudo é reflexo do segundo semestre. Se o desemprego diminui, o pedido de desemprego diminui, significa que tem mais pessoas empregadas. Significa que tem mais capital circulante. Significa que as empresas têm mais mercado consumidor. Se o segundo semestre foi bom, vai abrir esperança. Essa eu acho que é a palavra mais legal. Esperança. Vai abrir esperança para que a gente tenha em vista um ponto. Qual é o ponto? O ponto de continuidade dentro do consumo. Ah, mas isso, Rô, você não falou para a gente que isso daí é uma puxada dentro do sentimento de inflação e muito ruim para o Estado? É, mas para o mercado acionário é lindo. Significa, continua a corrida do otimismo dentro do mercado, abraçado sobre uma esperança de uma continuidade da movimentação de ganhos em cima dos papéis acionários. E isso pode trazer, sim, uma corrida muito forte e uma migração de capital, uma vez que o mercado pode estar fazendo pontos de correção dentro do cenário norte-americano. O europeu
depois do ajuste francês, puxada na veia e só bate para cima. O Nikkei 225, depois da grande alta de ontem, anteontem, ele começa a diminuir aí, buscando ponta de correção. O WTI e o Brent trabalham em neutralidade zero, mas em índices muito importantes, um em 82 e o outro em 85 dólares. Se a gente for falar de inflação, os alimentos não param de subir. O cacau está em 1,66, a laranja recua um pouco, mas o café continua, 2,87, só bate para cima. O açúcar recua um pouco. Mas quando a gente vai para a soja, 0,97 no dia de hoje, o milho disparando 1,45, o trigo disparando 2,89, o arroz voltando a subir 0,17, depois de fazer uma saída dos 18 dólares a saca e bater 14 e trabalhando lá embaixo e agora recuperando o preço, a aveia batendo 2,03. Se a gente olhar toda a base de grãos que alimenta a população, ela continua em preços elevados. E isso tudo não é refresco. O cenário de inflação. Por isso que eles calculam a inflação em dois momentos. Uma, ela supostamente limpa, e a outra com alimentos e energia. Por quê? Por causa da volatilidade. E aí todo mundo só olha para um lado. A gente não pode olhar só para um lado, a gente tem que olhar para outro viés. Qual o outro viés? O viés real de movimentação de sentimentos sobre o que abrange a inflação. O alimento e a energia, para mim, é o ponto mais importante. Você não pode olhar a inflação excluindo eles como fase, porque eles são diretamente corriqueiros dentro do dia a dia e influencia N outros setores do mercado, do estado, do bloco, da região que você está observando. Então você não pode ignorar ele, você não pode jogar ele para o lado, você não pode ignorar totalmente o calor aqui, totalmente o seu viés de percepção. Então segue a continuidade de você observar, sim, o que está acontecendo dentro do cenário. O índice do preço do consumidor, eu já falei para vocês o que pode acontecer. E além disso, para mim, ainda no decorrer do dia, tem um ponto de talagada na madrugada que se chama China, hein? Para mim, a China é um dos pontos mais legais a serem observado, e o PMI industrial da Nova Zelândia também, que pode ajudar a corroborar o sentimento do que vem de lá, que pode ser o que pode acontecer no mundo. Sempre falei isso para vocês, que o mundo é totalmente conectado. As pessoas ignoram submercados, falando, ah, Nova Zelândia não significa nada, é uma puta economia para a Oceania, você entende aquela região. Quando você olha a Austrália, você também entende aquela região, que está totalmente ligada ali perto dos tigres asiáticos, porque eles fazem muito negócio com os tigres asiáticos. Você já começa a observar como é que está o quintal da China. Então, entender essas conjunturas, essas conexões, fazer esse fluxo de leitura, te permite sim você estar muito mais posicionado, com muito mais entendimento e muito mais marcação no dia de hoje. Então, falta aí 7 minutos para vir a talagada. Vamos abrir o gráfico e vamos fazer o que vocês gostam. Vamos olhar preço, pô. Vamos olhar preço e vamos catar taxa, não é isso que vocês gostam? Vamos catar taxa, porra. Tem dois cenários importantes antes aí dos 5 minutos finais. Se eu fosse vocês, eu ficava com os olhos bem abertos dentro da EURUSD. Está trabalhando sobre exaustão de preço, mas olha aqui, não tem deformidade de preço em saturação. Então quer dizer, o preço me exausta, o preço não satura, e isso me traz o quê? O quê? Um ponto de percepção sobre exausta e não me satura. Ele pode estar vindo para um ponto de correção. Correção significa o quê? Continuidade do movimento primário. Correção com continuidade do movimento primário, vamos olhar o que está fazendo o volume. O volume encontrou a sua área de distribuição, fez um acúmulo na área de venda, rompeu, entrou na área de compra, está altamente a favor do euro e totalmente sequenciado e demonstrando o quê? Distribuição e compra. Apesar de tudo batendo na talagada, 61% do volume é na fachada do euro em compra.
Então, quando a gente já começa a observar isso, a gente já pode começar a fazer o quê? Análise técnica, porque a gente só analisou indicadores. Se a gente pegar o fluxo continuinte, a gente observa que dentro desse pequeno triângulo que funcionou dentro dessa região de consolidação de preço, que foi justamente dentro do highway, eu adoro o highway por causa disso. A gente observa que na parte final do dorso, junto ao ponto de ápice, eu tive o rompimento da hipotenusa, fazendo o trabalho de exponencialização de preço na continuação, sim, do apogeu do movimento. E em nenhum momento ele me exausta e ele me satura. Como no momento atual, ele só tem a exaustão do preço pela puxada, mas não tem a saturação e continua a distribuição em compra. Isso nos traz um ponto. Qual é o ponto? Observa que o preço nesse exato momento volta no bloco projetado e principalmente ele volta fazendo praticamente um entendimento de movimento de pullback sobre a região máxima que foi desenhada pelo price do highway, que é um doji que eu adoro muito, que vale a pena observar suas leituras e seus pontos. Quando a gente começa a observar isso, começa a entender isso, a gente vê que há uma maior probabilidade de tendência altista, na verdade, é falar correto, a maior probabilidade em compra no euro do que na continuação da força do dólar. E corrobora um pouco com aquele ponto de atuação que a gente viu anteriormente dentro da movimentação do mercado. Com isso tudo, a gente pode esperar um pouquinho mais de um entendimento mais forte para a vinda do. Calma aí. Para a vinda do preço final na tomada de decisão em cima dos pedidos de seguro-desemprego. Então, eu ficaria de olhos bem abertos, ficaria observando exatamente o movimento, tá? Nova Zelândia, mercado consolidado, buscando sim uma continuação de movimento, e aí que vem uma contradição. Se a gente for observar o movimento no NZD, ele traz uma projeção baixista. Batista foi difícil, hein? Ele faz uma bandeira, uma tentativa de uma bandeira de continuidade de alta, mas essa bandeira, eu falaria que ela é uma bandeira de continuidade de movimento. O movimento é baixista, mas a bandeira é altista. Ela rompe nesse ponto. Eu vejo exatamente um movimento de pullback sendo feito e ele pode vir buscar novamente o bloco inferior. Pelo menos é isso que eu enxergo e que eu faria. Tô quase me posicionando, mano. Dentro do GBP, a gente só não tem um high wave, mas a gente tem o mesmo problema desenhado anteriormente, mas a gente tem um padrão de price que me traz um movimento de dúvida sobre duas regiões máximas e mínimas dele, que é exatamente aqui. Observa que ele fez um falso, veio, brigou de novo, acumulou dentro da região, veio e agora perdeu e ele não voltou fazendo um movimento de busca novamente de liquidez, que é o pullback. Ele bate, tá lagada de cima, talvez eu vejo ele corrigindo até 1,28,364, talvez, mas eu acho que o ponto mais forte é 1,28,576, exatamente dentro dessa região, e após isso ganhando exponenciabilidade de preço para continuidade. O único ponto que eu estou em dúvida mesmo do que eu estou vendo é no NZD, sabia? Porque tudo me bate contra o dólar, só no NZD me bate a favor do dólar, mano. Tá de sacanagem, querido. Olha só, se a gente vem no CAD, a gente começa a observar uma pressão muito grande de blocker, preço não exaustado, preço não saturado e o volume querendo me distribuir em compra, mas em acúmulo. Cara, momento de dúvida, corrobora muito com a região que ele está. Uma região de alta consolidação, principalmente por causa desse 2G aqui. E se a gente observa o passado, a gente observa claramente que o movimento ele compreende toda a razão da consolidação, até no falso movimento, e ele volta para dentro e volta a atuar novamente dentro do ciclo. Eu
ficaria em dúvida e de fora observando um pouco as talagadas do mercado. 1 minuto para sair os dados e faço. Hum, 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 hum. Ô, papai! E veio. Toma ali. 5.000 doletas no bolso. Dole uma, dole duas, dole três. É isso aí, galerinha. Estávamos certo, a análise estava certa e a única coisa que me incomoda profundamente é o euro, o NZD, o USD, que foi exatamente ao contrário. O euro USD e o GBP bateu exatamente como a gente viu. 2.500 dólares no bolso no euro USD e no GBP 2.610 dentro do bolso. Ainda bem que eu não abri posição no NZD, que eu estava incomodado com o que eu estava vendo e corroborou com o que a gente projetou. Aí eu tenho que escutar certos indivíduos de mercado dizerem que análise fundamentalista não serve de nada, nem para day trade ela serve. É isso aí. Continua e segue o fluxo. Alguma dúvida para o dia de hoje?